Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Quando Deus ele vem trazer uma noiva, como nós cantamos aqui, que ele virá no piscar de olhar. Quando no se piscar de olhar, Deus vai levar o quê? Uma igreja madura. Eu creio nisso. Amém? Uma igreja madura, uma igreja desprendida, uma igreja trabalhada no Espírito Santo, uma igreja que recebeu libertações, desapegadas desse mundo, né? Que não ama o mundo, mas ama a Deus em primeiro lugar. E esse é o intento hoje de nós estarmos aqui. Todos nós estamos passando por este processo. Amém? A cruz de Cristo tem batido na vida de vocês aí? Como tem batido na minha também? Então você é filho, parabéns. Glória a Deus, Deus ama muito você. Você é amado de Deus. Olha para o lado do seu irmão assim, você é muito amado. E quanto maior é essa cruz, maior a demonstração de amor que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer 3 tipos de posturas de maturidade, figuras de maturidade. Eu vou trazer aqui sobre o pastor, o pai e o sacerdote. Eles são justamente 3 tipos de pessoas que Deus colocou na Bíblia, exemplos, onde o próprio Cristo fala que ele é o pastor, ele tem um relacionamento como Deus, né, como sendo o pai, e ele é o nosso sacerdote. Quando Jesus veio aqui na terra, ele veio justamente mostrar o modelo do homem espiritual, amém? Então, como Cristo é, nós desejamos ser. Amém? Menos que isso, não aceita, querido. Amém? Da maneira como a estatura do varão perfeito, da sua beleza, da sua grandiosidade, nós temos que anelar o fluir de vida, o fluir divino e manifestar essa glória. Porque Deus, ele não vai casar com uma igreja neófita. Amém? Não existe julgo desigual. Então, se tu vê Cristo Jesus como maduro você também vai ser. Amém? Confia no processo. Amém? Confia que você vai chegar lá. Nós todos vamos chegar lá. Só que nós temos que sair da nossa meninice, da nossa infantilidade. Temos que sair dos nossos corações que não quer crescer. Sair das amarguras, das rejeições, dos traumas. Sermos realmente curados e lapidados. Todos os homens grandiosos da Bíblia foram extremamente trabalhados, processados, até Deus mudar a história deles. Nós vemos na Bíblia irmãos que falharam muitas vezes, e eu quero dizer que nós vamos falhar, mas Deus ele é perdoador, e Ele vai assim, meu filho, continua, caminha, te amolece, te entrega, tá? E que Deus, com o seu tempo, Ele vai se revelando para dentro de nós. E uma das figuras, então, de maturidade, amados, ele é, com certeza, o pastor. Na parábola da ovelha perdida, tem aqui um homem. Eu quero trazer o pastor como um homem espiritual, o homem maduro. Na nossa cabeça religiosa tem o pastor como sendo aquele que tem um ministério pastoral. Não, veja o pastor como um homem maduro, aquele que toma o posicionamento e cuida de pessoas. Amém? A igreja sadia é uma igreja que cuida uns dos outros. É uma igreja que se preocupa uns com os outros. Não estamos aqui para suprir carências ou apenas necessidades, mas sermos instrumentos na mão de Deus para suprir e fazer a vontade de Deus. Então, o pastor faz isso. O pastor é o exemplo de maturidade, porque o pastor ele cuida de ovelhas. Ele cuida de pessoas. E eu quero ler com vocês, então, Lucas 15, mas antes eu quero te mostrar o que significa uma ovelha. Ovelha todos nós somos, e seremos até o fim, mas nos processos espirituais Deus está querendo falar o seguinte para você, e para mim e para você, criança querida e amada, amadurece, porque eu estou precisando de pastores, pessoas maduras. Saia da imaturidade, porque quem é imaturo, por muito tempo, ele só causa desgaste. Mas quando a gente vai amadurecendo, você não mais criará desgaste para ninguém,
mas você será útil e muito bem-aventurado dentro da sua vida, da sua casa, do seu ministério, do seu trabalho. Então nós não podemos ficar na estágio da meninice por muito tempo. Nós precisamos amadurecer. Quem quer amadurecer aqui, amados? Levanta a mão aí. Todo mundo quer amadurecer. Então ali a ovelha e o pastorzinho. Amém? A ovelhinha, Qual é o problema da ovelhinha? A ovelhinha tem uns aspectos de imaturidade. Qual é o problema dela? Os aspectos negativos. O primeiro aspecto negativo de uma ovelha é a sua visão. Visão extremamente debilitada. A ovelha enxerga mal. E tem um Provérbios 29, se não me engano, fala que sem visão o povo se corrompe. É verdade ou não? Então, para que nós venhamos ter uma igreja sólida e chegarmos até o fim, nós precisamos ter a visão de Deus. Enxergar além do alcance. Alguém se lembrou de um desenho aí? Deu os Thundercats lá que falam sobre isso aí. Dei uma visão além do alcance. Os mais novos não entenderam nada, só os mais velhos. A visão, amados, é que nós saímos do nosso estado de carnalidade e enxergar além. Chegar longe, à vontade de Deus. E a ovelhinha, infelizmente, ela tem uma visão debilitada, ela é frágil nesse sentido. Ela não entende o que acontece com ela. Ela não consegue suportar provações, ela não consegue ver a mão de Deus, ela tem dificuldade de ver Deus, ela tem dificuldade de se sentir amada por Deus. Alguém está se identificando aí? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, coitadinho de mim. Não é assim? Então, falta o quê? Visão, de entender que nós estamos debaixo do cuidado da mão de Deus. Deus sempre cuidou de nós. No deserto havia nuvem. No deserto havia o quê? A coluna de fogo. Então, pode ter certeza, amados, no momento que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, tudo que acontece na sua vida coopera para o teu bem. Até para você amadurecer e crescer. Porque Deus quer mudar a sua história. Amém? Deus quer mudar. E vai mudar. Um dos outros problemas da ovelha é o quê? Ela não sobrevive o quê? Sozinha. Graças a Deus. Ainda bem que a ovelha não sobrevive sozinha. Porque ela tem que andar em conjunto, em rebanho, unidos num corpo. Então, se nós temos a dificuldade de vivermos sozinhos, Deus está falando assim, meu filho, se aproxima, se achega, chega junto, Tamo junto. Eu gosto do tamo junto porque tem que estar junto mesmo. A ovelha ela não pode se afastar de forma nenhuma. Uma ovelha, ela não pode estar longe, ela não sobrevive sozinha. Mas outro aspecto também da sua ovelha é a sua fragilidade. A ovelha é extremamente frágil e qualquer coisa que acontece com ela, ela é suscetível a doenças muito facilmente. Por exemplo, você já não ficou doente espiritualmente com alguma ofensa de algum irmão já? Não ficou? Eu fiquei. Aquele olhar, sabe? Aquele olhar assim cheio de ódio, cheio de ira. Uma palavra, uma brincadeira mal colocada, não machucou você muitas vezes? Amém? Não machuca? Claro que machuca, porque ainda somos ovelhas. Uma criança que se ofende muito fácil. E nós precisamos ser curados da nossa alma para que a gente não venha a ser tão fragilizados nas áreas das nossas emoções. As nossas emoções nós precisamos amadurecer. Então nós devemos deixar a nossa fragilidade. Mas uma ovelha ela é frágil. Uma ovelha é suscetível, facilmente manipulável. Como tu me diz uma coisa dessa? Gente, para enganar, basta apenas uma pessoa com uma boa lábia. E uma pessoa que está em desespero, o que aquela pessoa falar, vocês acreditam. Eu louvo a Deus por este ministério, porque aqui não tem isso. Vocês não estão sendo manipulados. Vocês estão sendo levados para o céu. Vocês estão sendo levados para a glória de Deus. Porque há corações puros aqui. Corações realmente desejando ardentemente, não sugando o rebanho, não querendo tirar da lã do rebanho, nem da gordura deste. Uma ovelha, infelizmente, ela é muito suscetível. Falta para a ovelha, às vezes, um discernimento que só a maturidade nos dá. Entendeu? Porque vai chegar o tempo, amados, que a gente vai discernir direitinho a voz de Deus. Quando Deus está falando sim ou não. Você já consegue discernir quando Deus está falando com você? Já consegue, amados? Amém. A voz de Deus vai falando, vai ecoando a sua palavra, vai dizendo. Você consegue testificar dentro do seu coração se é o Senhor sim ou não. Por isso que o pastor, ou qualquer um que vem aqui para cima, é muito corajoso. Amém? Está dando cara a tapa.
Ele está expondo a sua vida. Aqui, no altar, onde o fogo pega, é ali se a oferta vai ser acesa ou não, queimada, é vocês que estão vendo. Eu posso estar achando aqui, eu estou arrebentando, mas na verdade, olha o Cainzinho ali, ó. Ê, Jesus amado, me anima aí, irmão. Então, a ovelha é frágil, ela é suscetível, ela é extremamente vulnerável. Um dos problemas da maturidade espiritual é a sua vulnerabilidade. Tudo toca, logo ele se desequilibra, ela emocionalmente é muito frágil, então ela é vulnerável aos seus inimigos, facilmente ela é atacada. Eu me lembro no começo da minha fé, né, eu orava muito em combate espiritual. Rebeca Cabral, né? Não sei se alguém conhece a Rebequinha. A Rebeca Cabral meu Deus do céu, ela não podia ver um desenho de um pichador na parede, que era demônio, né? Era ou não? E vinha lá e ungia aquela parede, quebrava, dava volta. Eu sei que lá no estádio olímpico, lá do Grêmio, lá eu dava 7 voltas lá, no estádio olímpico. Ali um dia vamos fazer um culto para o Senhor. Eu falava assim, o que aconteceu é que o estádio olímpico está lá em ruínas, nunca teve culto nenhum. Mas, em todo caso, era processo da nossa fase espiritual, da nossa infantilidade. Caminhava por toda a cidade e pregar, ia lá, Senhor, reivindique essa cidade em nome de Jesus. Faz parte de um processo, eu tenho certeza que muitos de vocês devem até fazer isso. Faça, irmão, faça. Eu não vou dizer, por exemplo, para o meu filho pequenininho e deixar de ser criança. Não, faz parte da idade dele. Ele tem que passar por esses processos. Se você sente de orar por irmão, ora. Eu não podia ver uma alma assim, Senhor, reivindica aquela alma em nome de Jesus. E eu continuo reivindicando, irmãos. São coisas boas para fazer. Mas só que, às vezes, tem algumas atitudes nossas que elas são realmente infantis. E Deus, Ele quer, na verdade, que a gente venha manifestar a glória em espírito e em verdade. Porque quando Jesus chegava, mudava o ambiente. É isso que acontecia. E lá em Porto Alegre, então, eu cheguei numa casa de macumba, né, e olhei aqueles Exu que tu não sei o quê. Cara, fui brincar, né, cara? Ver só, sozinho ainda. Tá quebrado em nome de Jesus, vai lá. Cara, eu só virei as costas e passei mal, cara. Eu passei mal. Faltava o quê? Estrutura espiritual para ter um combate. Tem coisas que espiritualmente se combate só com a igreja. A igreja tem que estar unânime, unida, orando contra principados e potestades das regiões celestiais. Por isso que nós precisamos ser um, gente. Precisamos amadurecer, ter a mente de Cristo, uma visão. Sem visão celestial, o povo se corrompe. Amém? E outra coisa que a ovelha também ela é desorientada. Ela é muito desorientada. Ela não consegue ter foco. Ela não consegue ter constância, digamos assim. Quando vê, ela está indo, pastando de um cantinho aqui, vai indo para o outro lado. Quando vê, ela levanta a cabeça. Bé, bé, bé. Onde está o meu pastor? Se perdeu. Porque o mundo nos fascina facilmente. Vamos caminhando, vamos indo, pensamos que está tudo bem. Aí quando a gente levanta a cabeça, o que eu estou fazendo? Olhando para um lado, para o outro, se perdeu. Não está indo mais para a igreja, não está mais orando, não está mais lendo a palavra. Isso é um sinal de infantilidade, que nós temos que amadurecer. Então, ela se desorienta e se perde, amados, facilmente. Ela se perde facilmente. Uma ovelha, ela é extremamente dependente de um pastor, ela precisa de um pastor. Vida espiritual, no início, todos nós precisamos ser cuidados. Todos nós precisamos ser pastoreados. Porque somos ovelha. Mas vai chegar um ponto, meu filho, que você vai pastorear. Quem quer pastorear aí? Tem mais gente, por favor, quem quer pastorear? Ainda tem muita pouca gente. Meu Deus do céu. Quem quer ser maduro espiritual, então? Amém, glória a Deus. Então assim melhor, porque tu viu só como a gente pensa que pastorear é só o compromisso de certas pessoas, mas na verdade é de toda a igreja, é um compromisso de todos nós de cuidar, todos nós precisamos cuidar. Um pastor não faz nada sozinho, queridos, uma andorinha não faz verão, mas uma igreja como esta, linda aqui, faz um estrago gigantesco, amém? Glória a Deus. A ovelha, lógico, ela tem aspectos positivos e características positivas. Por exemplo, a submissão. A ovelha tem, conversando com meu pai, pai, dá uma dica aí. O pai está lá atrás. Qual é a maior característica de uma ovelha? O pai é um grande, digamos assim, um homem de sacrifício, né? Matou muito bicho. A ovelha é o melhor bicho para matar. Entendeu? Por quê? Não berra. Não grita. Extremamente submissa.
Uma ovelha sadia se submete à vontade de Deus. Uma ovelha submissa, ela é mansa nos processos espirituais. Uma ovelha extremamente na vontade de Deus não tem razão, porque a nossa razão é Cristo Jesus. Uma ovelha, amados, na hora da morte, o que ela faz? Ela fica em quê? Em silêncio. Esse processo de ficar em silêncio na hora da morte, da cruz de Cristo Jesus, significa o quê? Deus, eu aceito o teu processo, eu entendi a tua vontade, e realmente aquilo que tu quer crucificar dentro do meu coração é preciso, porque isso tem atrapalhado a minha vida. Porque o que Deus quer crucificar é a tua carne, quer crucificar o nosso ego. Se nós não nos crucificarmos, se não permitirmos Deus crucificar a nossa carne, eu vou continuar sendo criança, eu vou continuar sendo imaturo, e eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Nós precisamos, amados. Você tem desejo realmente de crescer? Sem cruz não há crescimento, sem cruz não há ressurreição. O que é um homem ressurreto? O homem ressurreto é aquele que morreu primeiro. Quem morre, ressuscita. Como é que eu vou ressuscitar se eu não vou morrer? Hein? Como? Me explica uma coisa dessa. Quer burlar os processos? Não tem como. O processo do tabernáculo, o tabernáculo eu acho tão bonito. Eu gosto muito do tabernáculo, gente, porque o tabernáculo é um caminho da vida. Eu falo isso, caminho da vida. Primeiro eu chego lá na porta chamada O Caminho. Aí quando eu vejo lá, eu vejo um altar de sacrifício, representando todo o sacrifício de Cristo Jesus, onde eu tenho que morrer também junto com Ele. Amém? O bronze, o sofrimento. Aí que passa aquele processo daquele bronze, eu vou para uma pia, e naquela pia lá, onde eu me lavo, Deus vai me lavar dos meus pecados, das minhas mazelas, da sujeira, representa o batismo, a transformação, onde eu consigo ver o meu reflexo. Meu primeiro reflexo pode ser carne, mas o segundo é espírito. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo é espírito vivificante. Então, quanto mais eu contemplo a glória de Deus, mais eu vou vendo Cristo Jesus em minha vida. Porque quando Moisés estava lá 40 dias na presença do Senhor, como é que estava o rosto de Moisés? Resplandecente, cheio de vida. Só que quando ele saiu da presença de Deus, aquela glória ia diminuindo, e isso acontece com a gente. Hoje podemos estar transbordando da unção de Deus, mas se afasta, vê se a unção ainda fica. Vê se fica. Não fica. Porque aí nós entramos aonde? No santo lugar. À direita lá tem a mesa dos pães. Amém? Na boca é doce como mel, mas no ventre amarga como fel. Então aquele pão a gente vai se alimentando, e aquilo vai metabolizando e processando espiritualmente dentro do nosso coração. E em seguida, depois que eu me alimento espiritualmente, eu preciso da quê? Da revelação do candelabro, que é a revelação do Espírito Santo. Aí aquela luz começa a brilhar. A luz do candelabro é o testemunho da sua igreja. Amém, queridos? Só que tem gente, amados, aí vamos ao testemunho da igreja, aí nós passamos para onde? Para o altar de incenso, as nossas orações, os nossos pedidos, o combate espiritual, a guerra, a nossa adoração, a nossa ministração diante de Deus, o nosso falar, a nossa intimidade. Mas tudo isso começou lá na porta chamada O Caminho. Aí a segunda porta do santo lugar chama-se a verdade. E como é que chama-se então agora o nome do véu? Como é que chama o nome do véu? Que não tem a arca da aliança? A vida. O nome daquele véu chama-se a vida. O pecado foi rasgado, o véu se abriu, agora eu entrei na vida. Entramos na vida, esse é o homem espiritual. É a arca, é a presença de Deus, manifesta. É você e eu. A arca de Deus é onde Deus se manifesta entre os querubins. A presença se manifesta sobre você. A arca lá tem o que? O mandamento, tem a autoridade da vara de Arão que sempre floresce, tem um pó de maná escondido. Eu nem sei nem o que eu estou falando, mas o pó de maná escondido está sendo liberado e vocês estão comendo. E são essas coisas sobrenaturais de Deus, que Deus vai falando e ministrando e vai suprindo a igreja, dando sempre aquilo que é maravilhoso. E o seu mistério continua sendo revelado. Esse é o homem espiritual. Só que o homem carnal, o homem que não quer saber do processo da cruz, ele acha que o tabernáculo é que nem tenda de circo. Que ele vai lá por trás, para não pagar o ingresso, vai lá, quer entrar direto no santo lugar. Não vai. Tem que passar pelo processo para você brilhar. Para você ser transformado, para você manifestar a verdade e a glória de Deus. Por isso que nós temos que sair da maturidade, temos que deixar de ser
eu quero que entenda, você vai ser ovelha, mas espiritualmente da questão da maturidade, deixar de ser da figura de ovelha e passar a ser uma figura de homem pastor, de homem maduro. Amém? Quem está comigo aí? Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Amém? Então, qual é o processo de maturidade? Próximo slide aí, DJ. Qual é o símbolo de maturidade? Vamos lá. Abrimos a palavra em Lucas 15, verso 4 ao 6. Vou ler para os irmãos aqui. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Amém? E aí o 7 também, olha, cuida, tá? Porque assim haverá a maior alegria para um pecador que se arrepende. Amém? Ali eu vejo um pastor proativo. Volta lá, DJ, no slide. DJ, a irmãzinha. Vai lá. Foi. O slide. Tcharam! Aí, então, não. Então, a ovelha, primeiramente, primeiro tópico, tá, amada? Não tem ali? Ela é proativa? Vê ali, acha ali onde ela é proativa. O primeiro aspecto de uma ovelha, então, ela é proativa, no verso 4. Ele vê uma ovelha que se afastou, ele se preocupou, ele teve empatia com aquela ovelha, e ele foi, então, em direção a ela. Então, o primeiro versículo, 4 aqui que nós lemos, nós mostramos que uma pessoa espiritualmente madura, ela é extremamente proativa. Proatividade, irmãos, é uma característica de Deus. É uma característica de uma igreja viva, de um homem espiritual maduro. Porque a palavra fala que o Senhor é o verbo vivo. E disse Deus, façamos, tudo é verbo. Quando Jesus falou, eu sou, porque Ele é verbo. E o verbo está sempre em ação, sempre em movimento. O universo está em movimento ainda. E a igreja precisa se movimentar. Nós precisamos amadurecer a esse ponto de termos maduros, ao ponto de sermos proativos. Então, quem é o pastor, o homem maduro, que perdendo uma ovelha, não vendo mais o seu irmão, não deixa, então, as 99 no deserto e vai até a perdida até que a acha? Há essa fome, essa sede, esse desejo de resgatar muitos irmãos que você não vê mais aqui? Cadê? Esse é um processo de um homem maduro espiritual. Ele se preocupa justamente com a vida das outras pessoas. E ele coloca sobre os seus ombros. Ele assume a responsabilidade. Colocar a ovelha sobre os seus ombros é assumir o compromisso e carregar. Colocar sobre ele a responsabilidade de um fardo, amados, que Deus vai te ajudar a carregar. Amém? Deus vai te ajudar. Então, a pessoa que é madura espiritualmente, ela é o quê? Ela é corresponsável. Ela ajuda, ela é proativa. E ela vai e põe os seus ombros e trabalha. Ombro significa trabalho. Uma pessoa que trabalha para o reino de Deus, até achar e trazer ela de volta. Amém? Jesus falou, cara, orou, né? Nenhuma das ovelhas que tu me desse eu perdi, exceto o filho da perdição. Só um se perdeu. Uma vez filho, sempre filho, querido. Em nome de Jesus, nós não podemos parar e ser abortados no meio desse processo espiritual. Não permita, não, tem que ficar indignado. Ficar indignado, irmão, tu foi junto comigo, saiu junto comigo, vamos embora. Esse tempo atrás eu estava pensando quantas pessoas se batizaram junto comigo. Como é que estão elas hoje, as pessoas que se batizaram junto com você? Você se lembra? Eu me lembro que tinha umas 7, 8 pessoas, eu me lembro do meu batismo, e eu oro por elas, aquelas pessoas até hoje, Senhor. Mantenha a fé delas, que elas venham caminhar junto comigo. Aquelas pessoas que nasceram junto, elas venham até o fim glorificar o nome de Deus. É esse desejo de um coração que ama a Deus. Ela ama, ela é proativa. O segundo exemplo é o quê? Alegrai-vos comigo. Eu achei a minha ovelha perdida. A característica do homem espiritual é a alegria. O fruto do Espírito é amor. E o segundo é o quê? Alegria. Gente,
Tu é feliz com Jesus, querido? Como é que está a tua vida com Deus? Você ama Jesus? Ama Ele de todo o coração? Você é feliz? Então, se alegra e regozije com a saúde espiritual do rebanho. Amém, queridos? Então, uma ovelha que realmente está no caminho de Deus, ele se regozija com a saúde espiritual do rebanho. Ele é feliz com a prosperidade espiritual das ovelhas. O maduro espiritual, ele fica mais feliz com o crescimento dos outros do que o seu próprio. Amém? Contava hoje pela manhã sobre o pastor Cari, ainda bem que ele não está aqui, posso falar? Né? O Cari e a pastora Keila. A primeira vez que eu fui pregar aqui, gente, foi um recomeço de ministério que eu nunca mais, eu falei para a igreja, eu pensei que eu nunca mais ia pregar o evangelho. E quando eu comecei a falar da palavra de Deus, e começava a ministrar, eu olhava, aqui, ó, naquelas cadeiras, aquelas duas meninas que ele canta ali, eu não me esqueço do olhar deles, amados. Eles estavam torcendo por mim, eles estavam felizes por mim, eles estavam realmente se regozijando com a obra de Deus na minha vida. Eles estavam realmente assim, ó, vai Ismael, vai, ministra com Deus, vai adiante, seja feliz. Você se alegra com a prosperidade, o crescimento espiritual das outras pessoas? Ou você sente inveja? Ai, Jesus! Fala, Deus! Entendeu, amados? Na minha casa há muitas moradas. E o meu tio, que faleceu de câncer um tempo atrás, ele mesmo fez a pregação no velório dele. E ele usou esse versículo. Ele foi infeliz embora com Jesus. Ele morreu de câncer no peritônio. Ele foi embora feliz com Jesus. E ele falou assim: na casa do meu pai há muitas moradas. E ele falou no final assim: e uma delas Deus preparou para mim. Não precisamos brigar por casa nem por posição. A sua já está pronta. A nossa casa diante de Deus já está ali, cara. Não precisamos competir, não precisamos nada. Deus disse que na mesa, quando Deus convidou para uma grande festa de casamento, sobrou lugar, cara. Como diz o irmão, a vaga? Não tem vaga? Tem vaga! A vaga está aberta. É para todos aqueles que querem, para todos aqueles que foram escolhidos, para todos aqueles que realmente estão com o coração dispostos. Amém? E no Salmo 23 tem outras características de um irmão maduro. Né? Outro tópico do irmão maduro é que ele leva... Ele leva as ovelhas, ponto 3, leva as ovelhas à palavra, trazendo-lhes sustento, alento, refrigério e descanso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade ou não? Ele guia-me às águas tranquilas de descanso e refrigera a minha alma. Então, o que Deus está querendo trazer isso para a gente? Que o pastor, o homem espiritual, conduza as ovelhas ao quê? A palavra de Deus. Traz o quê? O que a ovelha precisa? É de comida, sustento. A ovelha necessita de sustento, ela necessita de pasto. Você sabe que uma ovelha é um animal ruminante, né? Todos sabem que é um animal ruminante? Todos os animais que são chamados santificados da palavra de Deus, que não são impuros, são animais ruminantes. Amém? Um animal ruminante, ele tem a seguinte característica: logo pela manhã, quando a grama se molha no orvalho, ele vai lá e cata o alimento dela. No momento que ele come aquele alimento, ele coloca num compartimento do seu estômago, que fica lá. No mais alto do pico do sol, perto do meio-dia, tu vai ver a ovelha debaixo de uma árvore. Amém? Debaixo de uma árvore, mascando. O quê? O alimento que ela colheu pela manhã. Então, ele começa aqui a ruminar aquele alimento que ele recebeu. Hoje, vocês estão recebendo o alimento espiritual. O que vocês vão fazer amanhã com esse alimento? Vai fazer o quê? Vai fazer que nem bode? Que come até lata? Poxa, não dá, né? Não, somos ovelhas ruminantes. Vamos lá pegar esse alimento espiritual, vamos mascar, sugar todos os nutrientes daquele alimento, e ela faz esse processo umas 2, 3 vezes por dia. O mesmo alimento que ela comeu pela manhã. Que tremendo, como Deus ministra.
Essa é uma característica de uma ovelha. É isso, dessa maneira como a gente cresce espiritualmente. Então, o homem espiritual leva as ovelhas à palavra, trazendo-lhes sustento, alento, refrigério e descanso. Como é que você chegou na vida da igreja, gente? Eu cheguei quebradão. Você não chegou assim? E a primeira coisa é arrependimento. É verdade ou não? Eu não sei como é que vocês falaram de Jesus para a família de vocês, mas quando eu conheci Jesus, a primeira coisa quando eu cheguei em casa é pedir perdão. Pai, mãe, me perdoa, pai, me perdoa. Quebrantado, gente. Quebrantado mesmo, porque assim, eu sei que eu fui um filho assim, um filho arteiro. Eu falo assim, eu olho para os meus filhos, são tudo santo, tá? Perto daquilo que eu fui. Porque, olha, gente, eu vivia fora, eu vivia fazendo... Eu não sei como eu estou vivo. Para começar, pulava de ponte, dava mortal, fazia um monte de coisa, andava de boia, ia nos rios, ia nas corredeiras, atravessava rio de 1 quilômetro nadando, indo e voltando. Gente, eu não sei como eu estou vivo. É sério, pegava naqueles bambuzal, ia brincando, subia lá em cima, e quando veio, lá na ponta, eu ia quebrando os bambus assim e descendo. Subia nas árvores assim, eu me lembro de um ginásio que tinha lá em Itapiranga, onde eu morei. O ginásio estava só no esqueleto. Eu brincava de pega-pega em cima dos tijolos, assim, estreito, correndo, com 12 anos, e tinha uns 8 metros de altura. Se eu caía, eu morria. E, cara, Deus teve muito trabalho comigo. Ele me ama demais. E eu tenho certeza que você também foi assim. A minha mãe que não sabe, agora está sabendo. Senão ela morreu do coração. Então, meu Deus do céu, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. E eu me lembro que, quando eu cheguei diante lá da casa da minha mãe, quando eu fui dos meus pais, eu fui pedir perdão. Cara, a minha mãe, eu sei que ela teve um processo de depressão no meio da minha juventude, porque eu brigava muito com os meus irmãos. Quem tem irmão brigava aqui pra caramba? Eu brigava. Eu sei que os espetos do meu pai era tudo torto, porque era a minha espada. Aí era a minha irmã de um lado e eu do outro brincando com os espetos, mas batendo para valer, os espetos tudo torto. Os espetos tudo torto. E a minha mãe falava, para, a gente não parava. Aí quando a minha mãe chorava e caía no pranto, a gente parava. Gente, eu não merecia uma sova? Merecia, né? Merecia. E Deus teve misericórdia de mim. Você sabe o que é sova, né? É apanhar, né, gente? Eu merecia um laço, umas varadas. Então, falta de senso, de equilíbrio, sei lá, Deus fez milagre, gente. Vocês estão olhando hoje, é um milagre de Deus. Glória a Deus por isso. Então, a ovelha justamente é nesse sentido. E nós precisamos amadurecer. Sustento, alento, refrigério e descanso. Amém? Outro processo traz encorajamentos nos processos da cruz de Cristo Jesus. Tá, amados? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se alimenta da palavra de Deus, é muito gostoso. Vai dizer que não? Receber uma revelação, ficar sentado aqui no banquinho, que coisinha mais linda vocês aqui, recebendo tudo prontinho, um alimento espiritual. O que tu acha que Deus vai fazer amanhã com você? Vai provar. A cruz vai vir. Porque tudo que Deus está dando para vocês, Ele quer metabolizar espiritualmente e transformar isso em realidade em você. Jesus, Ele é o verbo vivo. É ou não? Sabe o que é o verbo vivo? A palavra encarnada. E você foi chamado também para ser uma palavra que encarna. Um ser humano que encarna a palavra de Deus. Você também foi chamado para viver os princípios. As pessoas vejam a Bíblia em você através da sua atitude. E para isso eu preciso passar pelo vale da sombra da morte. Amém? O que é esse vale da sombra da morte? É o breu. Onde tudo está escuro, é ali onde tudo acontece. Amém? Ali onde está tudo, onde tu não vê mais, não consegue enxergar. A ovelha já não enxerga, amém? Não enxerga. É aquele momento que eu tenho que aprender a andar com fé. Tá? O que é esse vale da sombra da morte? Esse vale existe. É uma região lá de Israel, onde à noite o pastor passa com as suas ovelhas, porque é melhor viajar à noite, porque de dia o sol é muito quente. Então esse vale é um gigante penhasco, uma ribanceira, e o seu caminho é estreitíssimo. É um caminho no mais de 1,5 metro ou 2 metros. E esse pastor vai então com o seu cajado na frente,
mostrando o caminho às suas ovelhas, mas as ovelhas não enxergam bem, mas elas escutam bem. Amém, ovelha? Amém. A ovelha escuta bem, não enxerga bem, mas escuta bem. Aí ele vai com o cajado na frente, batendo na rocha, e vem, pim, pim, aí a ovelha sabe onde tem que ir. Cada batida daquele, é que nem aquela palavra de João, o vento sopra e ouve a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. O barulho, sabe que está ali na frente, tu não está vendo nada, mas tu sabe que está lá. Então a ovelha confia no barulho do cajado do pastor. Então, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, agora vai sendo processado, eu tenho que andar por fé. Amém? O andar no vale da sombra da morte é andar por fé. Então eu vou caminhando diante de Deus, justamente crescendo e amadurecendo, ao ponto que quando eu passar deste vale e a noite for embora, amados, algo extraordinário vai acontecer na sua vida, que é o Espírito da realidade. Deus se revelou para você e através de você. Amém? Aí quando Ele se revelou, o que Ele vai fazer? Ele vai te usar. Amém? Não adianta Deus assim, ó, Deus te supriu e te alimentou. Deus te provou. Agora Ele vai te usar. O que o Salmo 23 fala? Prepara uma mesa diante dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão até os fins dos dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória a Deus! Agora eu vou estar numa mesa preparada. Então, o próximo aspecto do homem espiritual é o quê? Transborda da vida e a unção de Deus. Amém? Quer ter unção de Deus, amados? Seja um homem trabalhado por o Senhor, aonde agora Ele vai te colocar sempre uma mesa. A mesa não é um lugar de comunhão? É ou não? A mesa é um lugar de comunhão. E nesta mesa tem muitos o quê? Inimigos. Prepare uma mesa diante dos meus inimigos, espiritualmente. Porque quando vai chegar diante de determinadas pessoas, são pessoas que têm um espírito de engano dentro delas. Ali está o inimigo. Pessoas com dificuldade, ali está o inimigo. Pessoas cheias de amargura, ali está o inimigo. E você, naquele momento, vai ter o que dar e vai transbordar da vida da unção do Espírito Santo para aqueles inimigos serem derrotados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus isso vai acontecer. E Deus vai te usar com autoridade, com poder. Então, por isso, amados, quando tiver uma mesa, é um lugar de comunhão, mas é um lugar ali onde travamos guerra. Hoje tivemos uma mesa lá em casa, lá no sofá com os nossos filhos. Precisava de um puxão de orelha. Porque que é criança? É ovelha. Eles precisam amadurecer. Precisamos o quê? Falar e ministrar e guerrear. Porque hoje no mundo é tudo banal. Eles aceitam qualquer coisa. Vocês não percebem que os nossos filhos estão sendo engodados, enganados? E a gente está dormindo? Prepara uma mesa diante do seu inimigo em nome de Jesus, que ele vai embora. Nós não podemos perder a nossa geração para Satanás. Eles acham normal a homossexualidade, eles acham normal o ter sexo novo, eles estão achando normal essas coisas. Você acha normal? Acha normal falar palavrão? Não é normal. Não é normal, isso não é o linguajar de Deus, não é a postura de homem de Deus, não tem a ver com a santidade do Senhor, e nós precisamos mudar. É ali, na mesa, que esses inimigos são derrotados. Essa é a postura do homem espiritual. Nós precisamos ser pais bem posicionados, um pai de mesa. Um pai que faça mesa para os seus filhos e sustenta eles. E aqui está sendo preparada uma mesa e Satanás vai ser derrotado. Em nome de Jesus. Amém? E ele tem então, no verso 6, que a bondade e a misericórdia o acompanharão até o final dos seus dias, é o quê? Tem a presença de Deus de forma contínua, queridos. Ele é constante. Ele vai. Deus é bom, amados. É bom ou não? Estou pulando aqui. Gente, é tanto papel aqui. Só um momento. Lá vai. Amém. Agora achei a ordem. Vamos ali abrir em João 10. Estão com sono não, né? Tá legal? Não. Ninguém falou nada, misericórdia, amado. Você tem que animar o pregador, viu, gente? O que João 10 diz? Vou ler para os irmãos até o verso 6.
Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome, e as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas a seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Amém, queridos? Quando Jesus falou esse versículo, por que ele falou essa palavra? Porque no capítulo 9, Jesus ele fez um milagre, ele curou um cego de nascença. Agora eu pergunto para você, todos nós fomos esse cego um dia. Amém? Então o homem espiritual é aquele que na sua vida restaura a sua visão. Amém? Só que aí os religiosos ficaram bravos com Jesus. Chamaram até de endemoniado. Aí Jesus ele foi falar sobre o pastor. O problema, amados, de uma igreja não funcional, de não sadia, é o quê? Uma igreja não sadia, ela mais atrapalha do que ajuda. Porque o errado é errado, mas agora que ele acha que está certo, mas está errado, esse é o pior dos enganos. Amém? Porque a religiosidade naquela época lá dos fariseus era o quê? Era uma prisão espiritual. E Jesus ele falou o seguinte, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e saem para fora. Uma igreja sadia, sabe o que eu vi? Sabe por que eu vejo que isso aqui é uma igreja sadia? Porque ela não é uma igreja que vive em 4 paredes. É uma igreja que tem muito trabalho lá fora. Tem o pastor Hops, que vai lá no presídio. Tem vaga, pastor Hops? Tem vaga. Tem vaga no estacionamento, pastor Hops? Tem. Eita glória. Tem vaga aí, amado? Tem? Hein, presidente? Tem vaga no teu trabalho? Tem. Trabalho fora, gente. A ovelha é aquela que Deus abre a porta, dá-lhe autoridade, ela não fica em 4 paredes, ela vai para fora e prega o evangelho. Ela é uma igreja extremamente que é viva, trabalha, cuida de crianças, a gente cuida de tanta coisa, de crianças, né? De crianças carentes, cuidamos de orfanato. Se Deus quiser, amanhã ou depois de uma casa com psicoativos, todo mundo vai ser cuidado por esse ministério, porque é nossa responsabilidade e nós fazemos isso com alegria. Isso é maturidade. Amém? Só que Deus precisa de homens e mulheres dispostos a edificar a igreja e fazer isso aí. É eu e você, assumir uma posição de maduro. Porque a maioria de nós, às vezes, quer ficar só sentadinho aqui, cara. Esse é o problema, a gente quer ficar sentado ali, ó, no troninho. Né? Ai, Deus, ministra para mim porque eu estou precisando. E vai para casa e não se envolve com ninguém. E você não foi chamado para ficar sentado. Você foi chamado para agir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ah, irmão, obrigado por me animar. O irmão, ele está uma benção. Então, a autoridade, ela é legítima, amados. A autoridade que Deus dá é legítima, Ele abre a porta. Uma igreja viva é uma igreja que atua na comunidade, que vive para a comunidade. E Deus nos chamou para isso. E o que eu acho mais tremendo, que um pastor, um homem espiritual, ele traz a percepção da voz de Deus, discernimento e liberdade para a expansão do reino. Ele pensa fora da caixa. Cara, discernimento de espírito é tudo. As ovelhas ouvem a voz do pastor e não seguem a voz dos estranhos. No tempo de Jesus existia um aprisco. Esse aprisco era só no inverno. O aprisco desse coletivo, né? O primeiro aprisco que ele fala, era do inverno, onde elas precisavam de proteção. Mas abria o dia, o pastor falava assim, ó, vem minhas ovelhinhas. Elas escutavam e ia sendo conduzido para fora. O problema da religião é que a gente quer botar dentro do aprisco e deixá-las tudo confinada, presa emocionalmente, atrofiada. Então, nós temos que tomar cuidado para nós sermos crentes atrofiados espiritualmente, castrados na nossa vida, mutilados, com as nossas faculdades espirituais mal exercitadas. Então nós precisamos agir, nós precisamos ir, precisamos se movimentar, precisamos viver, cara. Vai lá, prega o evangelho. Jesus ia passando, quando foi ver, um cego, vou lá passar um barrinho e vou restaurar a visão. Quantas pessoas no teu trabalho estão lá cegas e precisando de um posicionado para, em nome de Jesus, abrir os olhos? É você, é eu e você.
As pessoas precisam ser restauradas na visão, estão cegas, cheias do engano. Cegueira espiritual é o que? É engano, tapando os nossos olhos para que não possa chegar à verdade. Porque no momento que elas enxergar, elas serão livres. Elas serão livres. E o legal desse ministério da nossa vida, você está aqui porque não está obrigado, você está aqui porque você quer. Isso que é o bom, você tem liberdade. Aonde é o Espírito do Senhor é a liberdade. Você não é preso emocionalmente, nem nada, mas está aqui porque foi o próprio Deus que botou você aqui. Foi o Senhor que colocou você aqui. E agora Ele te convida a trabalhar e a caminhar com Ele e aprender a escutar a voz dEle e discernir a vontade de Deus. Porque esse mundo precisa escutar a voz de Deus e discernir Deus falando. Eles estão carentes por isso. E você sabe a voz de Deus, apresenta a voz de Deus para Ele. Em nome de Jesus, apresenta a voz do Senhor. Amém? Essa foi a primeira figura da ovelha e do pastor. A próxima figura que eu quero falar com vocês é a figura do pai. Amém? Pai, filho versus pai. Amém? Amém? Amém, gente, obrigado. Então, filho versus pais. Qual é a característica do filho? Vai lá, DJ, manda mais uma. O filho é o quê? Ainda é, 2 pontos. Imaturo, ainda é irresponsável e ainda faz tudo por obrigação. Quando a gente está na imaturidade, tudo que a gente faz é pesado. Vocês pais aqui, vocês conhecem muito bem que têm filhos, e quando vocês pedem para os seus filhos fazer uma tarefinha, como é que eles correspondem? Como? Cara, eles ficam emburrados, cara. Olha, eles não te xingam por pouco. Ah, pai, eu não, manda a Elisa. Não, o Timóteo não faz nada. Ninguém quer fazer de bom grado. E às vezes na vida da igreja, a gente chama as ovelhas para amadurecer. Vamos lá, vamos ajudar lá no estacionamento, porque tem vaga, né? Ah, não dá, não quero, é ruim, é pesado, é fardo, é tudo difícil. Isso é o quê? Imaturidade. Então, às vezes, ele vai e faz a coisa, mas ele faz emburrado. Esse não é o aspecto de uma espiritualidade sadia, porque quando a gente faz para agradar o Pai. É verdade ou não? Tudo que a gente faz é porque nós queremos louvar e adorar o nome do Pai. Mas um filho que é imaturo e que não entende, não faz dessa forma. Então, como que ele faz? Agora você guarda no seu coração, agora aqui é sério. Escuta aqui. Então, faz as coisas certas, o imaturo, mas com intenções e propósitos, entendimentos e motivações erradas. Então, ele faz a coisa certa, mas de uma forma errada, com intenções erradas. Ele faz as coisas certas, mas com um propósito errado. Ele faz as coisas certas, mas com entendimento errado. Ele faz as coisas certas com motivações erradas. Mas como isso? Vou te dizer o exemplo. Uma pessoa que fez a coisa certa, mas com a motivação errada. A dona Eva. Conhece a dona Eva? A Evinha. A Evinha, Deus tinha comunhão com ela e Deus falou assim, eu farei o homem segundo a minha imagem e semelhança. E Deus tinha comunhão com elas e eles viviam de uma forma transbordante, cheia de vida. Eles expressavam Deus aqui na terra. Só que veio Satanás e colocou uma intenção dentro do seu coração, se tu comer, tu não vai morrer. Aí você será como Deus. Houve uma ambição. Aí ela fez uma coisa certa com uma motivação errada. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore da vida. A árvore do conhecimento é assim, vou fazer as coisas porque é certo, porque é errado, mas sem prazer. Não é vida. Fazer as coisas na árvore da vida é fazer com entendimento e com revelação e com alegria no Senhor. Amém? Vinde a mim todos estáis cansados, queridos, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O fardo, a vida espiritual é leve. O vento sopra e ouve a sua voz e não sabe de onde vem, nem para onde vai. São assim as pessoas que são guiadas pelo Espírito. Quem é soprado pelo vento é leve. Não é um poste. Um crente que emburrado, meus filhos emburrados, assim, Timóteo vai fazer uma coisa. Eu não, pai. Vontade de dar uns murros. Amém? Não dá? A gente não, cara, eles estão vivos porque Deus é bom. Os nossos filhos são assim, gente. Só na minha casa? Gente, por favor.
Não, né? Imagina. Então, a outra pessoa que faz uma coisa certa com motivação errada foi o seu Caim. O seu Caim, ele fez o quê? Ele foi fazer uma oferta de adoração. Foi ou não foi fazer uma oferta de adoração ao Senhor? Foi. Só que ele fez com o quê? Com a motivação errada. Fez a coisa certa com a motivação e o propósito errado. Por isso que ele não foi aceito. Ele queria parecer ser um adorador, mas ele não era um adorador de verdade. Porque o seu coração, aí quando Deus o rejeitou, o seu semblante descaiu. Sabe o que é descaiu o semblante? Nossa, eu sou assim, por que você não aceitou a minha oferta? Aí ficou irado. Aí a primeira coisa da pessoa quando está errada é achar um culpado. Eu vou matar aquele meu irmão. Aí Deus falou o seguinte, a morte o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. É essa a exposição que hoje Deus está fazendo na nossa vida. Se hoje nós estamos sendo reprovados, Deus está mostrando, é por amor. Deus fez isso por amor a Caim, para mostrar que no seu coração tinha uma coisa que não estava de acordo com a vontade de Deus. Ele não estava adorando a Deus em espírito e em verdade. E ele foi reprovado. Ele foi provado e reprovado. E foi lá e matou o seu irmão. Então Caim fez uma coisa certa com a motivação errada. Outra que fez os vida louca, vamos chamar os vida louca assim, que é quem? A passagem do jovem rico. O jovem rico é aquele que não queria compromisso com Deus. Sou vida louca, vou largar tudo, não quero compromisso, vou para o mundo, vou me gastar nele, lá vou fazer o que quero. Ele foi lá, gastou tudo o que quero, mas aí ele teve um irmão, o irmão mais velho, que ele fazia a coisa certa, mas com a motivação errada. Porque ele obedecia o pai em todas as coisas, mas não conseguia desfrutar da presença do pai. Imagina você aqui dentro da vida da igreja, você fazendo tudo certinho, mas não sentindo alegria no Espírito Santo? Hein? Você fazendo as coisas tudo certinho assim, mas você não tendo prazer na presença do Senhor? Era o filho mais velho. O negócio é sério, gente. Aí o que ele queria? A motivação dele era comer um cabrito com os amigos. Sendo que a maior alegria dele, ele não percebeu, era estar junto com o pai. Estar junto com Deus, junto com a presença do paizão. Estar junto com Deus, a nossa motivação de estar aqui. Vocês conseguem ver a glória de Deus? E aí ele não conseguiu sentir alegria. Era um crente perdido dentro da casa. Porque ele fazia a coisa certa, mas com a motivação errada. Amém, queridos? Vai lá, figura do pai. Vai lá, troca. Pai, próximo, DJ. Obrigado. O pai, qual é uma das características do pai? O pai, ele alimenta, cuida e sustenta. O homem espiritual maduro, ele alimenta, ele cuida e sustenta. Uma figura de maturidade é que ele traz proteção, ele traz provisão e correção para a maturidade, queridos. Abre a palavra do Senhor aí, DJ, em Hebreus 12, do 5b a 8. DJ. Amém? Olha lá. Filho meu, não menospreze a correção do Senhor, e nem desmais quando por eles fores repreendido ou reprovado. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mais um? Amém, até aí. Então Deus ele tem nos corrigido, amados, para retirar esses enganinhos, essas mentiras, que tem atrapalhado a nossa vida espiritual. O Pai é aquele que corrige e nos disciplina por amor. Então a gente tem que parar, e quando a gente é disciplinado por Deus, de ficar emburrado. Porque é nesse momento que nós temos que adorar a Deus. Eu quero convidar você a ter uma posição de maturidade, amados. Que na hora da aprovação você entenda. Eu e você viemos entender, eu estou falando para mim.
que Deus está me corrigindo porque tem muita coisa em desacordo. Sim, Deus me frustra todos os dias, porque eu fico assim, Deus, como pode ter tanto engano e tanta mentira no meu coração? Porque eu já vi muitas pessoas dizendo assim, Senhor, eu te amo, Senhor, como eu te adoro, eu jamais vou me afastar de você. E eu nunca mais vi eles na vida da igreja. Deram um chute em Jesus. Sai, Jesus, sai para cá. Se manda. São pessoas que falavam sem realidade. E Deus está querendo tirar essas mentiras. Deus, Ele quer que agora nossas palavras, na nossa boca, sejam reais, sejam verdadeiras. Ele não apenas palavras lançadas ao vento. Porque Deus sabe se tu ama Ele, sim ou não. Deus sabe se tu é verdadeiro, sim ou não. Ele conhece teu coração como ninguém. E é por isso que o nosso coração precisa ser trabalhado. Amém, queridos? É por isso. Então, Ele, aquele que sonda imensos corações, Ele sabe o porquê você está passando. Dos olhos de Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos, os olhos de Deus tem como olhos, chama olhos de fogo. Tem contra ti porque toleres uma mulher chamada Jezabel. A Jezabel ali, sabe, é um espírito. É o espírito que é o quê? Da manipulação. O espírito da manipulação de que sentido? A gente fala mentiras dizendo que é verdade, manipulando as outras pessoas. Produto Paraguai. Um crente paraguaio, em nome de Jesus, irmão, quem é do Paraguai aqui me perdoe, tá? Em nome do Senhor Jesus, mas são produtos falsificados, vamos dizer assim. Da Shopee, muito obrigado. Os produtos da Shopee, cara, que vende lá um casaco lindo e bonito, quando tu compra, eu não sei, uma vez compraram uma toalha de mesa, e quando foi ver, era uma de mesa sendo pequenininha assim. Cara, mentiu. Misericórdia. Tá bom, amados? E o último ponto, já estou quase enterrando aqui, eu acho, né? Vamos ver. Mostra lá agora, vou falar sobre o sacerdote. Meu Deus, acho que a gente precisa de um... É que os irmãos aqui são tudo gente boa, né? Com notebook, né? Eu ainda uso papel, olha a minha letra, ninguém entende, só eu e Jesus. Aí a Bíblia e os papéis aqui estão brigando pelo espaço. Vai lá, DJ, recém-nascido, sacerdote versus recém-nascido, mais um. O recém-nascido, qual é a característica então desse pequeno imaturo, né? Desse pequenininho? Primeiro, ele é frágil, concorda comigo? É ou não? Ele não é vulnerável? Amém? Dizem sim, vai. É indefeso? Sim. Amém? Necessita de extremo cuidado? Sim. Obrigado, igreja, vocês são demais. Tá? Justamente esse é o ponto de uma criança imatura espiritualmente. É a sua vulnerabilidade, fragilidade, ele é indefeso e necessita de extremo cuidado. Mas o sacerdote, ele, maduro espiritual, ele é dessa forma ali, ó. Exemplos positivos. DJ? Amém. Ele representa a adoração, cuidado, ensino e orientação. Você pode ter certeza, amados. Mais uma vez, eu vou puxar um abraço para os meus pastores, que eu gosto muito deles. Cara, já viram a Keila e o pastor Carioca tocando junto? Cara, só de ver eles assim adorando a Deus é demais. É verdade ou não? Cara, eu não vejo... A Keila dançando na frente do Senhor, assim, parece a Miriam lá. Imagina a Miriam, é a Keila para mim. Dançando. E o cara tocando aquela bateria, toca com uma vontade, com uma gana, adorando a Deus. Cara, flui unção e vida na bateria, cara. Não precisa nem abrir a boca. Com felicidade, tocando para Jesus, com gosto. Então, um homem maduro espiritual representa adoração. Ele cuida das ovelhas, das pessoas, do ensino, e ele orienta as pessoas. Mas aí tu me pergunta, por que você colocou uma criancinha e o pastor? Chegando na parte final, eu quero falar sobre a circuncisão. Tá, gente? O pastor, o sacerdote, era responsável pela circuncisão. Tá? Mas a circuncisão não foi instituída pelo sacerdote em si. Foi, na verdade, uma marca da aliança que Deus fez justamente através de uma aliança que Ele fez com Abraão. Está chovendo? Amém.
Gênesis 17 fala sobre a circuncisão. Abraão, ele fez a incrível ideia de tentar ajudar Deus fazendo um filho chamado Ismael em Agar. Amém? Foi lá na força do seu braço, agora eu vou buscar a minha promessa. Mas na verdade ele fez tudo na carne. A consequência disso foram 13 anos que Deus se calou. Amém? Deus se calou durante 13 anos. Só que quando Deus foi falar com ele, ele mudou o seu nome. De Abrão, chamou-se então Abraão. Amém? Chamando Abraão, Deus estava mudando o quê? A sua identidade. Mudar o nome, amados, significa mudar a identidade. E como sinal dessa nova aliança, vamos dizer assim, desse novo recomeço, esse novo início entre Abraão, né, e Deus, ele fez instituir então a circuncisão. Né? A circuncisão, segundo o nosso querido amigo Douglas, pastor Douglas, eu gostaria tanto que o Douglas estivesse aqui, né? Ele falou num culto sobre a circuncisão, sobre decisão, incisão e circuncisão. Ele falou que decisão é o ato de cortar fora, incisão é o ato de cortar dentro, e a circuncisão é o ato de cortar em volta. Amém? É postectomia, né, que chama, né? A questão da circuncisão, né? A questão médica. Então, o que acontece nessa... O que isso quer dizer? Que nós espiritualmente, amados, precisamos de cortes e marcas, que o próprio Deus vai fazer e está fazendo dentro de nós. E Deus chamou essa geração para ser hábeis como um bom médico, né, doutora? Um bom médico, uma boa médica, que consegue fazer cortes cirúrgicos na vida de outras pessoas. Isso chama-se a marca da promessa, a marca da aliança. E o sacerdote tinha esse dever. O sacerdote fazia isso. O sacerdote, ele era um médico, ele era um açougueiro, vamos dizer assim, porque ele fazia as ofertas, cortava os bichos, e ele era médico porque ele fazia a circuncisão, e ele via se a pessoa era leprosa ou não, ele que dava lá o diagnóstico, a receita, se a pessoa era leprosa, sim ou não. E Deus, então, ele nos chama, amados, justamente para sermos as pessoas que sejam cirúrgicas, porque Hebreus, amados, ele tem um bisturi, e o bisturi é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o bisturi, é a nossa arma. Porque a palavra de Deus fala o seguinte em Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até dividir a alma e o espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha onde o bisturi tem que agir. Onde o bisturi age? É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar contas. Então, amados, nós precisamos ser cortados. Uma criança de 8 anos, então, eles circuncidavam aquela criança, mostrando a marca da promessa. E o que me trouxe falar isso para vocês é porque Deus uma vez falou assim comigo: meu filho, tome cuidado, na hora de circuncidar pessoas, você não venha mutilá-las, você não venha castrá-las, venha fazer cortes errados, porque na nossa vida espiritual, amados, muitas vezes nós fomos mutilados, castrados, e nós nos tornamos inférteis por cortes mal dados, por pessoas que não nos souberam nos cuidar. Eu falo isso de cadeirinha. Por exemplo, certa feita, casamento só através da autorização de pastor. Se o pastor não aceitava que aquela menina fosse teu esposo, esposa, era o pastor que mandava. Havia tempos que diziam que aquela esposa que tu estava tinha que largar para casar com outra mulher. Isso é castração. Que você só podia escutar, adorar somente determinados tipos de louvor e não podia escutar outros tipos de louvor. Castrações. Chegaram para minha esposa, falaram para ela que ela não podia fazer faculdade, porque ela era uma missionária, que ela ia viver da obra e que ela não precisava fazer faculdade porque era coisa da carne.
que não precisava buscar um trabalho melhor, porque Deus ia te sustentar e não precisava se preocupar. Isso são coisas mutiladoras e castradoras, que muitas pessoas vêm machucadas e feridas na sua alma, cortes maldados, feitos de forma mentirosa e enganosa. Nós temos que cortar o pecado que nos circunda. Quando alguém for abrir a sua intimidade, amados, é porque naquele momento você vai agir com o bisturi de Deus e tem que fazer um corte preciso. E como é que eu posso mutilar aquele irmão? Os fariseus, eles procuravam um erro de Jesus para culpá-lo e colocar numa cruz e condená-lo. E graças a Deus não teve nenhuma acusação contra Jesus. E agora, se você souber do meu pecado, do meu erro, onde eu preciso ser circuncidado, você vai me cuidar bem ou vai me mutilar? Te lembra lá do Pedro? O que o Pedro fez com a espada? Cortou a orelha de Malco. Será que nós temos feito isso na vida de muitos irmãos? Em vez de usar a espada do Espírito para fazer ele se aliançar a Deus, ou temos cortado os ouvidos das outras pessoas, espalhando mentiras, enganos, fazendo fofoca e castrando e desqualificando a vida dos irmãos, estragando a sua reputação? Porque isto é uma coisa que impede o crescimento da igreja e a igreja se torna infértil. Tem coisas dentro do meu coração que eu posso confessar para vocês, e se eu confessar para vocês, vocês vão saber me cuidar? Ou vocês vão me desqualificar, ou vão me castrar de vez e me tornar estéril neste ministério? Porque tem muitos irmãos que gostariam de abrir seu coração, abrir sua intimidade, mostrar sua intimidade, mas infelizmente às vezes estão com medo de que haja cortes errados. E nós temos que ser uma igreja, amados, que quando alguém abrir o coração para você, você não venha cortar o que não deve ser cortado, mas venha cuidar daquela pessoa, porque é necessário. A palavra do Senhor fala também em Gênesis 34, que Jacó teve filhos e teve uma menina chamada Diná. E os siquemitas, um homem chamado Siquém, se apaixonou por aquela menina e abusou sexualmente dela. E aquilo ali muito envergonhou, encheu o coração de ódio, né, de Levi e de Simeão, que eles então assim, vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança, então vamos fazer o seguinte, vocês vão ter que se circuncidar. E eles, lá os siquemitas, pensaram o seguinte: bom, se a gente se circuncidar, a gente vai fazer uma aliança e tudo que é deles é nosso. Olha só, intenções erradas no coração. Só que aqui, a circuncisão que eles fizeram, deixaram eles fracos. O problema da circuncisão é que no momento que a pessoa se expõe, ela mostra a sua fraqueza e ela mostra que ela fica vulnerável e debilitada. Aí eles aproveitaram o seu momento de fraqueza e vieram lá e mataram aquelas pessoas. Eles usaram o momento de fraqueza dos siquemitas e exterminaram toda aquela casa, por causa de amargura, de ódio e de não saber cuidar. Então, quando nós fizermos uma aliança, gente, vamos fazer uma aliança com amor. Então, eu quero dar uns aspectos positivos aqui. Cuidado, para nos relacionamentos, no cuidado, você não faça cortes mutiladores. Não mutila a vida do seu irmão. Uma verdade sem amor é crueldade. O que é uma verdade com amor? Uma verdade com amor. Uma verdade com amor quando você corrige, exorta e corta, pensando na restauração da vida dele. Uma verdade sem amor é você falar de uma forma brusca, mas você não está preocupado com ele. Só quer depositar seu ódio, sua amargura, seu rancor. Aquilo ali é como uma lança. Sabe aquela lança daquele soldado que veio para Jesus e deu uma lança no seu lado direito ali? Só para matar. Mas não foi para cortar. Foi para matar. Já falei da forma errada como Pedro usou a sua espada e cortou e decepou a orelha de Malco. Mas eu tenho certeza, amados, aquele que colou e restaurou a orelha do Malco pode restaurar aquilo que foi mutilado na sua vida e na minha vida. E você vai se tornar uma pessoa fértil. Deus mostrava assim para mim, assim,
Eu tive uma vida espiritual onde eu consegui vencer muitos pecados em várias áreas, muitos. Mas só que foi tanta coisa jogada para dentro do meu coração que a minha terra se tornou estéril. Nem a semente boa conseguia brotar. E eu fiquei, Deus, restaura a saúde espiritual da minha terra, porque eu preciso voltar a se tornar produtivo para Ti. Para que Tu coloque a Tua semente venha germinar e eu possa ter o que dar para as outras pessoas, e eu possa crescer. Eu posso falar aqui para vocês, amados, eu posso me expor aqui para você, eu vou aqui, ó. Eu sou um mau administrador. Estou falando para vocês. Eu não sei administrar direito os meus bens. Eu tenho dificuldade nessa área. Aí você pode me ajudar a me circuncidar, ou você vai, diante dessas circunstâncias, vai me mutilar. Está entendendo? Quando o teu irmão for abrir o seu coração, ele teve um ato de coragem. E ele está vulnerável. Eu convido você a cuidar dele. Seja você cuidado, querido. Temos dificuldades em várias áreas. Tem pessoas desesperadas. Muitas pessoas eu vi com problema de pornografia e não conseguem vencer. E aí eu vou falando para ele assim, ó, aquele cara ali, ó, vive se masturbando, não consegue vencer. Nem adianta. Olha só, gente, estou mutilando ele. Não. Olha aquele cara ali, é um ex-preso, ó, matou um. Cara, Deus, no momento que ele veio para Jesus, os pecados foram perdoados e tudo que se fez novo, gente. Precisamos viver assim. Parar de ficar jogando o pecado e o passado sobre a sua vida e te mutilando, e te prendendo, e te machucando. Chega dessas dores. Chega. Seja você curado em nome de Jesus. Devemos, amados, ser férteis. E não permita jamais você ser cortado de forma errada.